Você já ouviu falar de uma ideia chamada subordinacionismo? Como pode, dentro da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus ser Deus e ser chamado Filho de Deus? Você sabia que alguns grupos negam veementemente a divindade de Jesus Cristo pelo fato dele ser chamado Filho de Deus? E um fato extremamente interessante: enquanto muitos questionam hoje a divindade de Jesus, os judeus tentavam apedrejar Jesus porque ele dizia ser Filho de Deus ou igual a Deus. Esses e outros pontos nós conversaremos na nossa lição de número 6 da EBD, Escola Bíblica Dominical. Que bom ter você novamente aqui, você é sempre bem-vindo no nosso canal. Se você é novo e chegou aqui, você fique à vontade para maratonar os vídeos, aprender a palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos ajudar a bater 1000 inscritos antes do Natal. Está lançado o desafio, nos ajude. Fique à vontade para deixar suas dúvidas, perguntas, comentários, sempre, queridos irmãos, respeitosamente, apresentando as suas ideias, os seus argumentos. Você tem liberdade para comentar e participar conosco. Não se esqueça, se inscreva e ative as notificações, porque toda semana videoaulas da EBD, tanto dos adultos, aí estamos conversando sobre Em Defesa da Fé Cristã, e também videoaula dos jovens, a verdadeira religião, estudando a carta neotestamentária de Tiago. Pois bem, queridos, conforme vocês viram aí na thumb, na capa, nós vamos para a lição 6 falar sobre esse tema: o filho é igual com o pai. E aqui eu quero trazer um ponto muito interessante para vocês, porque nessa lição 6, que tem por título O filho é igual com o pai, o comentarista da lição, pastor Ezequias Soares, parece estar propositalmente evitando a expressão o filho é igual ao pai. Você percebe que o comentarista evitou usar a expressão o filho é igual ao pai, porque, infelizmente, algumas pessoas, algumas correntes de pensamento, contrariando até alguns pontos bíblicos que nós vamos conversar hoje, eles dizem o seguinte: se o filho é igual ao pai, então não podem ser duas pessoas distintas. E o filho automaticamente teria que estar subordinado, abaixo do pai. Ou seja, se ele é Deus, ele tem que ser um Deus de uma classe menor. Ele tem que ser um Deus inferior à divindade do Deus Pai. Se você não assistiu à lição 5, que nós falamos da divindade de Jesus, contrariando a heresia arianista, você fique à vontade para clicar aí no link da descrição, primeiro link. Você poderá, depois dessa aula da lição 6, assistir a lição 5 e tirar essas dúvidas. Agora, o que nós temos? Lá na lição 4, nós falamos do Deus triuno, e dentro da Trindade, é bom que se lembre, nós cremos na doutrina trinitariana. Por que somos trinitarianistas? Porque cremos sim em um único Deus, em 3 pessoas distintas. Então nós não somos triteístas. A Bíblia não ensina um triteísmo. Um
Deus é o Pai, um Deus é Jesus e outro Deus é o Espírito Santo. Não, não são três deuses. É um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. E aí sim nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmão Micael, como pode isso? Eu ainda tenho dúvidas. Assiste a lição 4 que você vai esclarecer esses pontos aqui. Agora, queridos irmãos, existem alguns textos bíblicos que são chave para a nossa aula hoje. O primeiro texto é o texto áureo, o texto principal, de Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Esse texto bíblico de Hebreus, capítulo 1, versículo 8, é uma citação. Escreve aí nos comentários para você participar comigo. Hebreus 1 e 8 é citação de Salmos 45, versos 6 e 7. E o que vai ser dito nesse salmo? O teu trono, ó Deus, alguém está falando com Deus sobre um trono. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E como está em Salmo 45, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Ou seja, está falando, alguém está falando com Deus, que o trono dele é eterno e perpétuo. Então, até aqui, ninguém tem como discordar que alguém está falando da eternidade, da perpetuidade de Deus. Agora, olha a questão. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Olha agora. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Olha só, pessoal. Que história é essa de no verso 7 Deus estar ungindo alguém no verso 6? Deus está ungindo outro ser que também é chamado de Deus. E aí, o autor aos Hebreus explica o Salmo 45, versos 6 e 7, mostrando que o Pai ungiu ao Filho, principalmente naquilo que diz respeito à obra messiânica do Filho, a encarnação de Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e assim nós vimos a glória de Deus entre os homens. Então aqui nós puxamos o gancho para a nossa ideia bíblica, para a doutrina bíblica, que o Filho, ele é igual com o Pai. Por quê? Porque Jesus é filho. Jesus é apresentado como filho, não no sentido de filiação sanguínea comum, como acontece conosco. Por quê? Qual que é o argumento? Qual é o grande argumento? Qual que é a heresia que nós estamos combatendo hoje? É a heresia do subordinacionismo. O que o segmento subordinacionista prega? E aí tem um vínculo lá com o arianismo, conforme nós vimos na aula passada também. Eles pregam que o Deus Filho é subordinado ao Deus Pai e o Deus Espírito Santo é subordinado ao Deus Filho. Como se fossem três classes de deuses e cada um deles com um nível de divindade, de poder, de substância. Quando não é isso que a Bíblia ensina e nós aprendemos na aula sobre a Trindade. Então nós estamos confrontando o subordinacionismo, colocando que o Deus Filho, Jesus, é igual com o Pai.
da mesma essência, da mesma natureza, da mesma grandeza, com os mesmos atributos divinos, com as mesmas proeminências e atributos que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo também tem. Então não é um menor do que o outro, não é. E aí, os subordinacionistas têm a desculpa assim, ó, se você é pai, o teu filho é menor que você. Como que você pode ser do mesmo nível dos seus pais se você é filho? Queridos, a Bíblia possui várias definições para a expressão filho. Você quer ver um exemplo? Nós temos alguns textos bíblicos, ó, vou trazer para vocês, Salmo 8, verso 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite. Aqui é um paralelismo sinonímico de palavras sinônimas parecidas que é muito usado em Salmos. Quando ele fala sobre filho do homem, ele está falando de seres humanos mortais. Da mesma forma que Deus chamou Ezequiel no capítulo 1 e várias vezes, em Daniel também. O próprio Jesus, quando fala da sua humanidade, ele é chamado do quê? De filho do homem, dando a ideia de um ser humano como os outros. Também temos menções bíblicas, Mateus 23, 31. O que é que Jesus fala sobre o pessoal que perseguia ele? Vocês são filhos daqueles que mataram os profetas no Antigo Testamento. Pega essa menção que Jesus faz. Vocês são filhos daqueles que perseguiram os profetas. Ô, gente, será que o pessoal que perseguiu Elias, perseguiu Jeremias, será que foram os pais dos camaradas que mataram Jesus? Claro que não, nós estamos falando aí de 500, 600 anos de distância. A expressão filho significa que eles estavam agindo como. Então esse argumento de que Jesus não pode ser Deus se ele é o filho de Deus, porque todo filho está abaixo do pai, esse argumento não se sustenta. Esse argumento não se coloca aqui, por quê? Porque Jesus, ele se apresenta como o próprio Deus e Filho de Deus. Em João 5,18 dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E aqui nós temos os próprios judeus. Gente, isso é chocante. Por quê? O Pai declara a divindade do Filho. Os próprios judeus que não acreditaram em Cristo como Messias quiseram matá-lo e apedrejá-lo porque Jesus propagava ser Deus e Filho de Deus. Foi um dos ensinos que os judeus mais ficaram furiosos de ouvir Jesus pregar. E aí qual que é a grande questão? É que a Bíblia diz, por exemplo, em Romanos capítulo 8, que nós somos filhos de Deus por adoção, pessoal. Nós fomos adotados por Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, o Pai nos adotou, a nossa filiação em Deus está ligada a Cristo. Agora, Jesus não aparece como filho por adoção. Jesus é filho unigênito. E por mais que exista debate sobre essa ideia do filho unigênito, nós sabemos que é porque Jesus é o filho único do mesmo gênese, da mesma essência, da mesma divindade, da mesma glória, do ser eterno, onipotente, onipresente, onisciente, de ser santo, 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 assim como é o Deus Pai e assim como é o Deus Espírito Santo. Então,
Perceba, escreve aqui nos comentários para mim saber que você está acompanhando e entendendo. Jesus não é filho do Deus Pai por adoção. Jesus é filho por ser chamado filho unigênito, único da mesma essência, único da mesma divindade. Por isso que a lição trabalha essa ideia. O filho é igual com o Pai, demonstrando que são duas pessoas distintas dentro da divindade ou da trindade ou dentro aí do trinitarianismo, que é uma ideia bíblica. Agora, nós temos a heresia do subordinacionismo, no tópico 2, colocando para nós que possui as suas bases no arianismo. Se você não sabe o que é o arianismo, assista a lição 5, vai valer muito a pena. E eles entendem isso. Jesus está subordinado ao Deus Pai e o Espírito Santo está subordinado ao Filho, a Jesus. Negando o quê? Negando a igualdade dentro da Trindade. Se você já ouviu falar, nós temos uma palavrinha grega, ó. Nós temos uma palavrinha grega dentro da relação das três pessoas da Santíssima Trindade, é escrita como pericorese e é pronunciada como perihoresis. Perihoresis. E qual é a ideia dessa palavra grega no texto sagrado? É a ideia que as três pessoas da Trindade, eles desfrutam de total comunhão, intimidade, reciprocidade. Eles estão aí em uma relação muito harmônica e perfeita. É por isso que não existe, gente, de vez em quando você vê em pregações, alguém falar assim, o Pai perguntou, a quem enviarei? Aí Jesus não queria ir, aí o Espírito Santo disse, eu não vou, então o Deus Filho disse, então vai ter que ser eu. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Isso não existe nas Escrituras. Aquela menção de Isaías capítulo 6, a quem enviarei e quem há de ir por nós, é Deus perguntando e o Isaías responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Lá no Apocalipse diz que o Cordeiro havia sido morto antes da fundação do mundo, ou seja, não tem briga na Trindade para ver qual das pessoas divinas que iria descer, iria se fazer carne e habitar entre os homens. Isso não existe. Isso é um ensino antibíblico. O que nós temos? A disposição de Jesus em vir, em encarnar, em assumir a forma humana, e aí o Pai o envia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fica claro isso, pessoal? Vamos lá, hein? Acompanha comigo, aproveita essas pequenas pausas, se inscreve no canal se você não se inscreveu, lembra de curtir o vídeo e deixar o seu comentário, que isso aí nos ajuda muito. Vamos lá. Estamos concluindo essa lição de número 6, o Filho é igual com o Pai. Outro ponto, eles consideram o Filho inferior, já citamos, e alguns não negam que o Filho de Deus é Deus, não negam. Mas aí eles dizem assim, ó, é um Deus inferior, é um Deus abaixo. Gente, se nós colocarmos que o Filho é um Deus de classe mais baixa do que o Pai, nós perdemos o monoteísmo que as Escrituras defendem, um único Deus. Até um irmão comentou, fez menção do texto bíblico de Deuteronômio 6, verso 4, que é o texto áureo do povo de Israel. Ouve, ó Senhor, o teu Deus é o único Senhor. Claro, nós na Trindade não cremos em três deuses, no triteísmo. Não, nós somos monoteístas, um único Deus verdadeiro, todo-poderoso, invisível, mas real. Porém,
é inegável nas Escrituras que aparece nas três pessoas divinas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, Micael, qual é o grande método? Qual é o método dos subordinacionistas? Qual o método que eles usam? Qual o pensamento deles para chegar nisso? Porque nós tivemos uma irmã que fez essa pergunta maravilhosa. Por que será que esse pessoal crê nessas heresias, nesses ensinos antibíblicos e contra as doutrinas bíblicas, as doutrinas do Evangelho de Cristo? Irmãos, na maioria das vezes, as pessoas entram por esse caminho, na maioria das vezes, por fazer interpretações das Escrituras de textos bíblicos isolados. Nós falamos sobre isso na aula passada. É um perigo alguém dizer assim, ó, só a minha Bíblia é certa. Isso é um perigo. A minha Bíblia é a única Bíblia boa, a minha tradução é a única que presta, as suas traduções não valem nada. Gente, isso é extremamente perigoso. Geralmente é uma das principais características de que um grupo não é uma igreja, é uma seita, infelizmente. Dentro da cristologia unitarista, do subordinacionismo, eles têm essa visão unitarista, que é o quê? O único que é o Todo-Poderoso, digno de ser louvado, é o Pai. Então, aqui, ó, essa heresia subordinacionista, ela também segue essa linha unitarista. Por quê? Porque o único que é Deus de verdade é o Pai. O único que é eterno, que é todo-poderoso é o Pai. E aí nós temos várias correntes que acreditam nisso. Agora eu quero concluir essa aula colocando aqui embaixo para vocês, ó. O que a Bíblia diz? Marcos 5, verso 7. O diabo e os demônios acreditam que o Filho de Deus é Deus, igual com o Pai. A Bíblia diz que o diabo e os anjos caídos, os demônios, acreditam que Jesus é Filho de Deus e é Deus, assim como o Pai. A Bíblia diz que eles acreditam e até estremecem, mas eles não temem a Deus, eles não servem a Deus. Qual que é o grande choque para mim? Ô, Micael, o que te mais choca dentro desse pessoal? É que até os demônios e o diabo acreditam nessa doutrina bíblica que esse pessoal, infelizmente, acaba negando. E aí eu fecho essa aula com você, trazendo aqui, e você que é professor, não se esqueça, hein, ó, faça aí, pega a dica, faça suas anotações, sempre aí, ó, faça os seus rabiscos, para você não esquecer e estar sempre preparando a melhor aula para os seus alunos. Eu quero concluir essa aula, vou aqui em cima, ó, de caneta vermelha, acompanhe comigo, citar o texto de Gálatas, capítulo 4, versículos 5 e 6. Gente, olha isso. O apóstolo Paulo diz, falando da nossa adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Nós vamos ter uma aula só sobre o Espírito Santo. Calma. Aguenta o coração aí. Jesus disse que rogaria ao Pai para que o Pai enviasse o Consolador, certo? Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Ou seja, o Pai enviou o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que direcionou toda a obra, ungiu, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o homem Jesus, com poder e autoridade, e esse Espírito clama, Abba, Pai.
ou seja, paizinho. Você consegue perceber aqui nesse texto de Gálatas, um texto precioso para a nossa aula, que nós não estamos falando de posição. O pai é mais importante, o filho é mais importante, o Espírito Santo é mais importante. Não, gente, não. Nós não estamos falando de uma questão de posição, que é o que esse pessoal coloca. A posição do filho é inferior ao pai, então ele não pode ser Deus ou ele é um Deus menor. Nada disso. Nós vemos aqui os parâmetros bíblicos. Irmão Micael, então o que tem a ver? A substância, a essência. A substância do Deus Filho chamado Jesus Cristo. A substância, a essência é a mesma do Pai. É a mesma do Espírito Santo. Jesus afirmou várias vezes, e em Lucas 22:70, sob o perigo de morrer, quando falaram para ele, você é o Filho de Deus? Jesus não negou a sua divindade. Para negar isso, infelizmente, só inventando outra tradução bíblica, só negando tudo aquilo que a igreja cristã fiel, temente a Deus e a palavra de Deus tem sustentado. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não se esqueça, ajuda a gente. Se inscreve aí no canal, deixa os seus comentários, sempre com respeito, com carinho, as suas dúvidas, perguntas, as suas opiniões. Lembre de curtir o vídeo e compartilhar para outros irmãos. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.